Olá, pessoal, estamos de volta, que o velho do Rio hoje está agitado aqui, não é? Ele está querendo falar aí do gasto de 20 milhões. Senado vai gastar quase 20 milhões para alugar carros. Contrato prevê automóvel blindado e fornecimento de combustível, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva. Sou contra. Por que você é contra? Quer que faça o quê? Primeira coisa, bom, posso continuar falando? Fala. Você tem que começar a fazer o curso, Xandão, porque você só deixa tudo, você só torce, como falar, você bate. O Xandão fez história no país. Né? Esse é de Itaguaí. Você vai estar alugando um carro, vai gastar 20 milhões para alugar carro. Certo. Se você vai alugar um carro, o carro tem que ser perfeito para você usar. Certo. Não tá bom, você troca, porque vai ter manutenção preventiva. Ué. É uma despesa a mais. Ué, se eu estou alugando um carro, não, senhor, não vou pagar para isso. Eu estou alugando um carro. Mas faz parte. Claro que não faz parte. Ué, você não faz revisão do seu carro? Espera um pouquinho só, eu estou alugando um carro. Daqui 6 meses deu um probleminha, devolvo, pego outro. Eu estou pagando o aluguel do carro, não é meu, porque eu vou pagar a manutenção dele. Não, mas aí primeira coisa, eu sou contra. Tem meta, você tem que colocar. Estou falando para você, sou contra isso aí de aluguel. Segunda coisa, o nosso ministro da Justiça anda sem proteção nenhuma. Por que vai ter carro blindado para o progressista? Que é do povo, que o cara vem para servir nós. Falando nisso no povo, hoje o senador pelo Rio de Janeiro, lá, o filho do Bolsonaro, lá, o Flávio, né? Flávio, que é o agora, entrou num avião de carreira lá e teve um cidadão que enfrentou ele lá. Enfrentou falando de rachadinha, isso, aquilo. Bateu forte e ele bateu no cara, deu uma senhora discussão no avião. Agora, eu acho assim, os parlamentares, de uma forma geral, não só os parlamentares, os que dependem de voto aí, a população não está mais aguentando conversa também, não. Mas tem muita coisa injusta. Hoje em dia também, as notícias correm muito rápido, né? Exatamente. Então, você viu muita gente não gosta de que as pessoas fiquem bem informadas. Não. Você não viu um vídeo que tá correndo na internet aí, que o Zanin, advogado Lula, ele entra no banheiro. É antigo esse vídeo, você passou de novo. Não, mas você viu aquele negócio lá? Nossa. Qual que é esse aí? Ele passou no grupo de novo. Ele passou de novo. Eu nem comentei. Faz um ano que nós temos um grupo. Sabe aquele que o Zanin estava no aeroporto lá, um cara ele foi no xingou banheiro. ele, falou isso, foi aquilo. No banheiro. Você viu esse vídeo? Acho que vi. Então, mas isso daí é coisa antiga. O cara foi até condenado já. O cara já foi até condenado. Peraí, posso falar, não? Pode. Foi colocado. Olha que eu vi de novo, falei, o velho do Os Rio caras estão ficando valentes por causa do WhatsApp. É? O cara tá ficando valente por causa do WhatsApp. Exatamente. O cara quer ter um minuto de glória dele, vai lá e mete a boca num deputado. E acaba com a pessoa. Aquele que você mandou pra mim lá, que o cara foi quando já quis bater no nego lá, já processaram já ele. Do Zanin foi isso. Não, teve aquele outro lá também. Não tô lembrado agora lá. A idade é foda, né? Tem que pesquisar. Sobre essa notícia dos carros aí, eu acho que é uma coisa razoável que o presidente do Senado, o presidente da Câmara tenham carros, tenham motoristas disponíveis lá em Brasília. Chefe de poder. Chefe de poder, exatamente. Não todos os senadores, não que todos os senadores precisem de carro, não. Mas pelo menos o chefe aqui o presidente do Senado, o presidente da Câmara, de repente o presidente ali de uma comissão, etc. De repente ele precisa de carro mesmo, de um motorista à disposição, para ele circular para lá, para cá, né? Porque embora todo o poder seja concentrado numa cidade só, Brasília é um caos, né? Porque um prédio tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui, então você não consegue fazer as coisas a pé, né? Eu acho que isso se justifica, né? Mas, 20 milhões é muita coisa, né? Um carro blindado, isso, aquilo, papapá, será que precisa disso, né? E outra coisa, não vai ser, aqui não é com certeza, não vi, mas não é um carro para Senado, não são 81 carros. Eles devem alugar mais de 100 carros, porque não é só o senador. O assessor também precisa de carro, o assessor não sei do que, a mesa não sei do que. Às vezes a locação fica mais barata mesmo do que a compra, né? Quanto a isso eu não tenho dúvida. Então, assim, isso, uma medida assim, razoável. Mesmo, vamos razoável. Fazer a locação mesmo. Não comprar veículo. Não, mas na iniciativa privada funciona bem esse raciocínio. Sim. Porque deduz da base de cálculo da aluguel. tributação. Na iniciativa privada. É despesa. No setor público, não, no setor público também, Júnior. Você veja bem, você pega hoje a polícia rodoviária. A polícia rodoviária, aqueles carros lá, são todos leasing. Ah, é? A polícia... É no DRC lá, mano? Não, é DRC ou DRC Parque lá? Parece que está dentro da concessão de rodovia, onde tem concessão. É o DRC ou o DRC, é certo? Onde não tem, é o Estado que faz.
O carro, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Militar compram um carro. Eu sempre fui contrário a isso aí. Eu acho que teria que fazer o tipo de leasing. Por quê? Você vê, pega uma, vamos falar da Polícia Militar. Ela anda o dia inteirinho. Aquela viatura está o dia inteirinho rodando. Não é que ela tá lá, fica lá na garagem, sai. Não, é um veículo muito utilizado. Então eu teria que ter todo ano, sei lá, uma vez por ano, cada 2 anos, sei lá, tinha que ser trocada toda a frota através de leasing, de aluguel. Por quê? A manutenção, nesses moldes aqui, a manutenção preventiva, tudo, não depender de verba que vinha para a Polícia Militar. Você faria um pregão estadual, vai tantas viaturas para Varé, tantas viaturas, bateu, tem que trocar a viatura, isso aqui. Economizaria muito por isso. Eu não sei a lei, você conhece bem a lei porque você trabalhou lá. Esses carros da Polícia Militar ou Polícia Civil, compra o mesmo desconto ou compra preço normal? Não, pega desconto por causa da quantidade. Mas não pega desconto, não tem sanção de imposto nenhum? Desconheço. ICM, essas coisas aí, que PI, Não, que ele tem desconheço. PCD? Não, os impostos não pagam, Miguel. Porque existe um negócio chamado imunidade recíproca, ou seja, um ente federado não cobra do outro. Então, por exemplo, Não. Mas, por exemplo, nós compramos da Ford, compramos da Volks, isso aqui. O Estado compra da Volks. Por exemplo, vamos agora, por exemplo, a Blazer. Comprar 500 Blazer. O Estado está comprando da Chevrolet, vamos dizer assim. Da Eu acho que montadora. tem tributação. Não, sim, né? Porque quem vai pagar é a Chevrolet. Né? O ICMS, por exemplo, quem é o contribuinte é a Mas Chevrolet. não pode ter nada que beneficie para não ter esse imposto, para diminuir os Só custos? o valor, porque da quantidade, então tem um É menor licitação, valor. né? Licitação. Mas que é uma coisa que me chama muita atenção, sempre, não é de hoje, é a questão do setor público, de uma maneira geral, ter que pagar para as concessionárias do próprio setor do serviço público. Sim, então, sim. por exemplo, a polícia, né, o Poder Judiciário, paga água, luz, energia, sendo que o serviço é concebido pelo próprio Estado. Vocês não pagavam lá na Polícia Civil? Não pagam. Água, luz, telefone. Não é incoerente? Se eu Estado, num sistema único, né, eu Estado, eu outorgo a concessão e eu mesmo vou pagar a concessão que eu concedi. Mas o Estado, ele chega num ponto tão burocrático, por exemplo, você pega uma viatura caracterizada ou descaracterizada, você vai daqui para São Paulo, você tem que parar em todos os pedágios. Não era para já ter o sem parar? Outra coisa, também não tem sentido. Não tem sentido. Mas se você chegar lá no pré-primário e contar pra molecada, elas vão falar, não tem sentido. Se for lá no PhD, não sei o que, os caras vão falar, não tem sentido. E o Estado não resolve. Coisa tão simples, né? Tão simples. Tanto que quando você vai para São Paulo, que a gente vê muito, você vê por exemplo, a viatura descaracterizada que está lá, eles não passam no sem parar. Passa, tem que parar. Tem Mostrar que o patrimônio lá, tá? Tem que dar o patrimônio, tem que... Alguns param, alguns que estão ali, pedem para você abrir a porta para ver o patrimônio. Mas daí é crime se o cara não estiver usando isso aí. É outra coisa, que prenda o cara. Né? Então, uma burocracia sem tamanho, né? E teve uma lei do deputado Ricardo Madalena, que não era para ter isenção do TAG. Não vi. Tem. O Dória não aprovou. O Dória não promulgou a lei. E a Câmara não derrubou o veto dele. Era porque se você não está passando sem parar, você está economizando para a permissionária lá. Sim, o pedágio. Sim. E é injusto. E tanto que agora tem o pedágio, tem um nome, né? Próprio lá, que não vai ter mais que parar na cabine. É por quilometragem, né? Você Já vai tem, pagar. acho que na Bandeirantes, se não me engano, já existe. já Tá, tem você sistema. faz de teste, né? É, Tem um arco. É um arco. faz de teste. Você tem um chip no carro, né? E vai passando e vai. Você vai pagar contando. Você vai pelo pagar que você por usar. quilometragem. Isso é bom para as cidades que ficam ao lado, né? Porque o cara, por exemplo, tem que sair ali do lado de São Paulo para ir para São Paulo, tem que ficar passando, ele paga o mesmo pedágio que eu pago. Tanto Você vê, a Varé recebeu 5 milhões e pouco agora só de tarifa. desse pedágio aqui. É, 5 milhões no ano? no ano são 5% de ISS, né? É. Calcula o faturamento. Numa cabine dele. Muito dinheiro, Wagner. Muito dinheiro. O homem do agronegócio. No Brasil de Lula, MST chama fazendeiros de invasores. Você já falou a resposta. Brasil de Lula.
Eu acho que o pessoal do agro merece um pouco mais de respeito, né? O homem chamou de fascista, o agro chamou de invasor. Acho que o agro é o que sustentou o Brasil faz muito tempo. Faz uns 20 anos já que sustentando o Brasil. Eu concordo com você, Miguel. Agora me diga, você que era aí, mexia com financiamentos, isso, aquilo, tal. Qual é o percentual que o agro tem quais os benefícios que o agro tem para comprar veneno, para comprar herbicida? Ele tem, hoje eu não sei como é que está hoje, mas ele tinha um juro bem baixo no crédito rural. Mas só isso? Só isso, não tem outro tipo de benefício não. Ele se você pegar uma linha de crédito pelo BNDES, o prazo é mais longo, a taxa é mais favorável. Então existe um incentivo para o cara plantar, para o cara crescer. Mas que fora a taxa de juros subsidiada, não virou outra coisa não. A gente tem visto também algumas propostas de lei ali para tentar amenizar a situação do invasor, né? Sim. Então vamos tentar instituir aqui uma negociação, né? Uma fase prévia ali e tal, para... Poxa, alguém aqui gostaria de negociar com a pessoa que invadiu sua casa? Pô? Não tem argumento, né? Você vai negociar como? Olha, fica um sai primeiro, ou sai primeiro, depois nós conversamos. Negociamos depois. Depois a gente conversa, não é? Agora então, também acho que o direito de propriedade aqui no Brasil ele é muito relativizado, as pessoas brincam com ele, né? Quando na verdade o direito de propriedade é um dos pilares mesmo de uma sociedade. Na verdade, o direito de propriedade é sagrado, né? Sagrado, porque, sagrado. Você veja bem, se você puder ter, hoje o que você tem? Você tem que ter uma casa. Quando você consegue a sua casa, sua propriedade, aquilo é uma coisa sagrada. E além de ser sagrada por entendimento, mas eu quero dizer que é uma proteção que você tem aqui, né? Não deve ser tirado. Tanto que para tirar a casa de alguém é super difícil, não é uma coisa tranquila, né? O bem de família, isso, aquilo. Então, é complicado. Esse negócio do ES. Esse argumento que eles usam, mas a terra estava improdutiva. Pô, uma coisa meio vaga, não é não? Sim. Mas estava improdutiva, não estava improdutiva. Aí invadiram a terra lá de um empresário, aquele Suzano, né? Sim. Aí ele reclamou, algumas pessoas saíram, alguns políticos até saíram em defesa dele e tudo mais, né? Mas assim, não é porque mas ninguém pode invadir terra de ninguém pode invadir propriedade de ninguém. Não. Eu acho que se a terra está improdutiva, ela não cumpre sua função, se tem ali uma comprovação de que ela não está sendo bem utilizada, bom, tem procedimentos para você... Tem legislação para isso. Né? Você pode colocar ali mais imposto para o cara pagar, etc, né? Até expropriar, né? Eventualmente. Exatamente. Não é simplesmente chegar e colocar um cara ali para falar, tá vendo? Eu sou justiceiro, eu faço justiça pelas minhas próprias mãos. Eu vejo uma terra que eu acho que está improdutiva, vou lá, invado e faço minhas coisas aqui. Tá errado. Posso fazer uma pergunta? Só tem autoridade na mesa aqui ou não? Se não for besteira, pode. Não, pode ser besteira na sua cabeça, mas para mim não é. Me conta um negócio para mim. Esse negócio de caçar a CNH para quem está devendo, para os bancos. Como é que é? Essa de suspender aí a CNH para quem está devendo. Passaporte, isso aqui. Não, a CNH, passaporte é só para rico. Eu quero saber da carta do motorista que trabalha aí, cuidado do trabalho que está devendo. Comprou um caminhão, não pagou a prestação, o bancão notifica lá, o cara bloqueia a CNH dele. Vocês concordam? Eu acho que cada caso é um caso. O STF falou que pode. Não, mas tem várias coisas. Mas por que vamos trabalhar para os bancos agora? Ser cobrador de banco? Eu acho que tem vários requisitos para chegar no que pode. Entendeu? A coisa não é simples. É que a legislação hoje, Miguel, o Código do Processo Civil, ele não tem um rol taxativo de medidas, né? Ele deixa bem aberto. O juiz pode determinar aquelas medidas que ele entender pertinente para solucionar o problema. Mas esse caso vai chegar no juiz ou vai caçar direto? O que é importante, Miguel, a gente ressaltar aqui é que a execução se faz no interesse do credor. Só que ela tem que ser efetivada da forma menos onerosa para o devedor. Então, por exemplo, para se chegar, o que o Wagner está falando, para se chegar na cassação de uma CNH, na apreensão da CNH, é porque todos os outros meios foram frustrados. Agora, ponto de vista que eu acho, que eu já refleti um pouco sobre esse assunto também. Vamos supor, é um caminhoneiro que está sendo executado. Exato. Você vai tirar a CNH dele, ele vai ficar sem sustento, pô. É aí que ele não vai pagar dívida. Pirueiro. Mas também não é uma equação. Taxista, motorista de Uber, ou qualquer coisa. Ele depende da CNH. Como é que você vai tirar a CNH dele? Mas quem vai passar para o judiciário primeiro ou vai automaticamente? Não, judiciário. É o juiz que decide. Não pode o credor ir lá e pegar a CNH. Nem Ciretran, poupa tempo, nada. Eu já acho que essa situação é bem diferente da situação do passaporte. A do passaporte, eu indeferia a
até pouco tempo a apreensão do passaporte. Mas de fato é um abuso. Porque é difícil você imaginar que a pessoa depende do passaporte para sobreviver, igual ela depende, muitas pessoas dependem da CNH. Pode até acontecer, né? Pode mas... até acontecer, é raro. mas é raro. Se acontecer, é óbvio, né? Cada caso é um caso. Agora, é difícil você parar para pensar que uma pessoa não pagou uma dívida e ela está viajando para a Europa, tirando foto, tirando selfie. teve um caso de uma trabalhista que Uma rodou aí. dívida trabalhista, foi Que legal. foi na rede social da devedora, puxou as fotos da rede social. Mas aí justifica. É desaforo, né? é É desaforo. Mas fora isso. Eu concordo que é lei, mas pô, você tem que uma coação, cara. Mas Não. é coação. É uma forma coercitiva de fazer o devedor pagar. O cara é sempre o mais forte, está em cima. Não. Mas é que o Augusto falou. Cada caso é um caso. Por exemplo, você, velho, não faz nada, só fica enchendo o saco, vai lá na Santa Casa. É. Pode suspender sua senha? De nenhum, por quê? Você não faz nada da vida. O Lula falou que tem que ter na bunda da cadeira e andar. Mas, Ele falou, vamos pensar, lá em São Paulo, os paulistanos lá, eles são meio cools, né? Eles são descolados, né? Agora eles só andam de bicicleta, né? Eles pegam aquelas maravilhas, aquelas ciclovias lá que cortam a cidade O Haddad inteira, fez. aquela coisa horrorosa lá, e andam de bicicleta por lá. É. Você aprender a CNH de um cara que está devendo, qual é o prejuízo que ele vai ter? Nenhum. Ele não anda de bicicleta mesmo? Ele não faz propaganda lá que ele gosta de andar na ciclovia? Pega a CNH dele. Então que vai andar de bicicleta. Então que vai andar de bicicleta, ué. Então, assim, tem caso e caso. Se a pessoa depende da CNH para sobreviver, uma eu não coisa. teria coragem de eu aprender a Acho que CNH. ninguém faria isso. Então, assim, pô, não Eu é tava razoável. interpretando, Eu Né? achava que ia ser tomate o negócio, então graças a Deus não. Não é, não. Fica tranquilo, Miguel. Não sou. Fica tranquilo. Ninguém vai tirar sua lancha. Eu tenho uma pedra. Ninguém vai tirar sua lancha. O Arraes, você não vai ser Fica cegado. O dia que o poderia me pegar, você vai ter esse testemunho amigo. Pode deixar. Augusto, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo aí. Fica para as suas considerações Não, finais. vamos criar mais pauta aí. Fala mais um assunto aí que a gente continua. Ó, bate-papo muito bom. Agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Wagner, Miguel, estamos aí à disposição mesmo. Gostoso conversar, jogar papo fora. Gostoso demais. Estamos aí à disposição. Eu deixo um abraço aí para a audiência também. E qualquer dúvida, só chamar que a gente participa de outros encontros também. Muito obrigado pela presença. Pessoal, até a próxima semana.